Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de casos reais de avarias técnicas TechMaster. Hoje, à semelhança daquilo que temos feito aí anteriormente, junta-se a mim aqui o meu colega Artur Silva, Olá a que nos todos. vai trazer aqui uma avaria num BMW Série 3, nomeadamente um 330e. Artur, mais uma vez, uma viatura híbrida, Exatamente, portanto, curiosamente, como já e vamos vamos ver, falando, não não é está só de cabos aqui cor tal e laranjas que qual, não é? avaria, portanto, exatamente. Mas curiosamente, nem temos aqui uma avaria relacionada Com o sistema de com alta o tensão, sistema de alta tensão, não é? tal e Embora qual, seja uma viatura híbrida, tal e qual. vamos ver, vamos explorar aqui à semelhança do que temos feito aí anteriormente. Na boa da verdade, sim, como disseste e bem, Zé, acaba por ser aqui uma avaria um bocadinho característica de motores a gasolina, ao fim e ao cabo, independentemente de ser de um carro híbrido ou de um carro a gasolina convencional. O sistema que vamos aqui abordar já é um sistema já relativamente antigo, portanto já desde os inícios dos sistemas de injeção eletrónica. No entanto, também pode se tornar aqui até uma pequena ajuda também para diagnosticar em diesel. Embora não seja normal, dependendo também um pouco de qual é que é a geração de desenvolvimento que tenho no motor diesel, também pode trazer aqui, ao fim e ao cabo, este tipo de sensor. Na boa da verdade, é um carro que chegou até nós com avarias registadas no motor e com alguns efeitos um pouco peculiares a nível de efeito de cliente. No caso, obviamente, luz do motor acesa, portanto, luz de verificação do motor acesa, acompanhado também da mensagem de verificação do grupo motopropulsor. No entanto, em determinadas circunstâncias, era sentido pelo cliente aqui, de facto, uma perda de potência. Não obstante, quando o carro era desligado, o carro retomava novamente a condição normal, mas havia aqui determinadas alturas em que se sentia efetivamente que o carro tinha falta de potência. Para isso, o início é sempre o mesmo, verificar ao fim e ao cabo qual é o número de avarias e que tipo de avarias é que estamos aqui a falar e no diagnóstico em si, e aqui só reportando alguns dos erros, acabava por ser este o historial de avarias que estavam relacionadas com a gestão do motor. No caso, ficou aqui um pouco, alguns 2 ou 3 sistemas aqui meio misturados, portanto, sistemas de detecção de detonação, sistemas de controle de variação de válvulas, acabávamos por sistemas de dispositivo de controle do arranque, portanto, acabava por ser aqui um bocadinho um mix de avarias e que às vezes pode se tornar ou não um bocadinho difícil de sabermos qual é que é o sistema que vamos começar a Sim, no diagnosticar. fundo é para onde é que vamos começar a Tal e fazer o qual, diagnóstico, tal não e é? qual. Por aí, muitas das vezes, a abordagem que nós também tentamos seguir, e quando está disponível, obviamente, é tentar percebermos aqui a linha cronológica, como também já foi falado aqui anteriormente, noutros casos, tentámos estabelecer aqui uma linha cronológica de como é que começou a suceder os eventos. E vimos que, de facto, confrontando com a queixa do cliente e de quando é que ele começou a sentir então aqui este efeito de perda de potência, conseguimos perceber então que a avaria estava relacionada com aquele código 168002, que é um código específico de fabricante, neste caso específico da marca BMW, mas que depois, traduzindo aqui para os códigos de avaria EOBD, sistema convencional, acabava por dar a descrição do P0327. E este P0327 indica-nos então aqui para um sensor de detonação. Ou seja, no caso, sensor de detonação número 1, o sinal que era recebido pela unidade era um sinal extremamente baixo. E é aqui que começa então a questão de tentar perceber o que é, se o carro apresenta ou não falhas de detonação, se há aqui algum comportamento a nível da injeção, verificar todo o sistema num conjunto até o culminar de perceber de facto onde é que estava a avaria. Claro que aqui pelo meio, vamos sempre também, como já é sabido, vamos sempre atalhando aqui algum caminho, porque não nos interessa ter aqui um vídeo também muito extenso, mas ao fim e ao cabo testarmos concretamente o sistema que no caso apresenta a anomalia. Sensor de detonação, também conhecido por sensor de knock, não é? Exatamente, Ou sensor de exatamente, pancada, o sensor que de pancada em também, muitos equipamentos diagnósticos, alguns exatamente, fabricantes vêm também com essa designação, tal e qual. que não é propriamente um sensor novo, não é? Não é um Como sensor disseste novo, bem. no entanto, começa a ser novo e também como aqui feito na pequena intro do vídeo, começa a ser também já característica em motores diesel. Ou seja, no que diz respeito ao controle das emissões e de certa maneira acaba também por ser aqui o papel que ele tem que desempenhar na injeção focado no diesel, até já hoje em dia é necessário a unidade de controle do motor perceber estas mesmas detonações, estas mesmas batidas que são causadas no funcionamento normal do motor para fazer ali alguns pequenos ajustes na injeção, no caso do diesel e obviamente tendo em conta sempre a questão das emissões, que é o fator mais crítico hoje em dia quando falamos em motores diesel. E neste caso aqui, detonação 1, banco 1, ou seja, Exatamente. significa que temos aqui, ou podemos ter,
Mais do que mais do que um sensor. O que Exatamente. também nos vai facilitar o diagnóstico, como vamos ver um bocadinho daqui para a frente. Exatamente. Acaba por facilitar aqui um bocadinho o diagnóstico, por razões óbvias. Não é? Exatamente. Ou seja, muitas das vezes não há, pode não haver aqui o acesso a informação e dados concretos para fazermos medições, para atestar ou não se temos algum dispositivo que está a funcionar incorretamente. Aqui o facto de também termos mais um sensor extra que tem a mesma particularidade de funcionamento, ou seja, um sensor semelhante a nível de funcionamento, acaba por nos dar aqui também a facilidade a nível de comparação entre sensores, o que é que está correto e o que é que não está correto. Obviamente, sendo muito importante seguirmos e traduzirmos aquilo que de facto o erro nos dá, em que a unidade diz que o sinal de entrada, ou seja, o sinal que a unidade recebe, é um sinal demasiado baixo, que pode ser, ao fim e ao cabo, várias situações. Entre essas situações, e espelhando aqui alguns pontos que são os pontos esperados para este tipo de avaria, podem ser aqui de facto o sensor com aperto incorreto, e como já é sabido, estes sensores são muito críticos no que diz respeito ao seu aperto, não esquecendo que se tivermos aqui um sensor que por algum motivo até foi incorretamente apertado, e aqui já nem digo que foi com falta de aperto, mas com aperto excessivo, pode estar na origem, neste caso, de fazer esta anomalia, ou seja, reproduzir este sintoma do sinal ser extremamente baixo, ou seja, acabamos aqui por falar quase que num esmagamento do próprio sensor. Não obstante, a ligação elétrica do próprio sensor também pode estar aqui afeta, assim como a própria cabelagem entre sensor e unidade de controle do motor. Nunca podemos deixar de parte que pode ser, de facto, uma anomalia do próprio sensor, uma avaria em que o sensor deixou de fazer a sua função. É um dispositivo, não é eletrónico, mas tem aqui uma pequena característica na sua construção. Estamos a falar num elemento piezoelétrico em que em determinada altura pode, de facto, deixar de funcionar. E por último, e digo sempre, ou seja, unidade de controle do motor. Muitas das vezes também surgem aqui as questões da atualização de software e tenta-se passar ou não fazer este passo. Em alguns casos, sim, atualizações de software vão resolver estas avarias, mas isso não invalida e não substitui eu ter que fazer o diagnóstico, eu ter que comprovar de facto se o sensor está ou não está a medir bem. Uma coisa é eu medir um sinal que está lá a chegar corretamente e a unidade não interpreta isso. Outra coisa é eu medir o sinal e o sinal não ser o esperado, o normal. E aí não vai ser uma questão de software que, obviamente, vai resolver o meu problema. Sim, e essa questão do software é realmente impactante, sobretudo nesta fase. E nós, com o TechMaster Remote, temos tido muitas solicitações desse serviço e notamos já, ou temos vindo a notar, que há muitas avarias que as oficinas que se tenta passar para a atualização de software, quando na verdade se vai atalhar aqui caminho a nível diagnóstico, quando não deveria ser assim. Exatamente. Por isso é que temos de ter atenção aí e fazer todos os controles que estão ao nosso alcance. E mais uma vez, aquilo que nós temos referido muito aqui nestes vídeos, e sobretudo nas TSBs, verifica a TSB. Neste caso em específico, por acaso até nem há TSB para esta avaria, portanto mas pode ser uma avaria isolada. O pessoal vai logo à última linha onde diz atualização de software, mas depois esquece de fazer o controle X, Y, Z e por aí muitas das vezes até na presença de códigos de avaria de circuitos abertos ou curto-circuitos, e não significa que não o vá resolver, atenção, não é isso que estamos aqui a dizer, mas não é sempre por eu ter uma avaria em que a minha primeira abordagem à reparação é atualizar software. Muitas das vezes, quando estou aqui perante situações de curto-circuitos, ou positivo ou negativo, circuitos abertos, aquilo que for, sinais baixos, sinais altos, não vou partir logo para o lado da unidade sem antes comprovar de facto aquilo que está para trás, todo o sistema, cabelagem, sensor, alimentações, e aqui acaba por ser um bocadinho isso. Pese embora neste sensor acaba por ser aqui um pouco mais peculiar no que diz respeito às verificações, pois não precisa de ser alimentado pela unidade porque ele propriamente vai gerar o seu sinal. Mas, no entanto, conseguimos atestar qual é que é o sinal que este sensor então devolve para a unidade, bem como também algumas características elétricas de funcionamento, nomeadamente a resistência. Então, vai ser aqui um dos primeiros passos que nos vai facilitar o facto de termos não um, mas sim dois sensores, aqui por comparação, e vamos então medir as resistências, sabendo que aquilo que é recomendado pelo fabricante será qualquer coisa, como está aí assinalado nessa imagem, e aí recordando que estes valores que estão aí são afetos para este carro, não significa que sejam valores genéricos para todos os mais, podem encontrar, e na sua grande maioria até são valores relativamente mais baixos. Neste caso, nestes sensores em específico, a marca recomenda qualquer coisa em torno de 4,5 a 5 mega-ohms de resistência do próprio sensor. Então é por aí mesmo que vamos começar a fazer o nosso diagnóstico, já comprovando que temos o código de avaria e é um código de avaria ativo. Vamos começar por essas verificações. No caso, não vamos aceder diretamente ao sensor, já agora só a título de curiosidade, estes sensores não vão ser um, mas sim vão ser dois, vão estar colocados por baixo do coletor de admissão, portanto ali assinalados
por aquelas bolinhas a vermelho, tendo sensivelmente um sensor algures entre o primeiro cilindro e o segundo, e o outro entre o terceiro e o quarto cilindro. Para chegar lá, estamos aqui a falar um bocadinho de mão de obra para fazer toda a desmontagem destes componentes, só e apenas para fazer a medição da resistência. Então vamos atalhar aqui um pouco de caminho que quase que conseguimos comprovar, por assim dizer, como é que está o estado da minha cabelagem e como é que está o estado do meu sensor. Para isso, é só então identificar na unidade de comando onde é que estão os nossos pinos afetos a cada sensor e confrontarmos se de facto temos estes valores aí indicados, esses valores de referência, se temos esses valores indicados ou não. E isto dá-nos logo aqui uma pequena ideia do que é que se pode estar a passar. Então, vamos preparar as nossas ligações elétricas e fazer as respectivas medições. Bom, no caso, as nossas ligações já estão aqui preparadas para iniciarmos as nossas medições. No caso, e como já dito anteriormente, para chegar aos sensores, torna aqui um pouco, a nível de mão de obra, um pouco mais demorado, mas para facilitarmos e também fazermos ao fim e ao cabo aqui até a própria medição, acabamos por medir dois componentes, no caso, cabelagem e o próprio sensor. Obviamente, se eu encontrar aqui valores que não são coerentes, pode de facto também ser sinónimo que tenho uma anomalia na cabelagem. Mas, no caso, ia julgar aqui pelo próprio código de avaria, que não me diz que é circuito aberto, não tenho um circuito aberto, a priori qualquer resultado que eu vá aqui medir será afeto à resistência do próprio sensor. No caso, vamos começar a trabalhar por estes dois pinos que já tenho aqui separados, que estão no caso conectados a um cabo amarelo e preto, respectivamente, para fazer a medição de um sensor e comprovando pelos valores que tínhamos anteriormente, qualquer coisa esperado entre 4,5 a 5 megaohms. Então vamos fazer aqui as ligações e comprovarmos qual é o valor. Ora, no caso, obtemos aqui para um sensor, neste caso será o sensor 2, portanto, entre o pino 58 e 59 são as ligações que estão afetas para o sensor número 2, como conseguem constatar aí pelo slide. Agora vamos fazer as ligações que estão afetas para o sensor número 1. E no caso, 63 e 62. E feitas as mesmas ligações, ficha fora da unidade de comando e já obtemos então aqui o sinal de circuito aberto. Ora, circuito aberto, vamos trabalhar aqui um pouco uma escala mais elevada, fomos até ao máximo que o multímetro consegue medir, 60 megaohms, e continuamos a ter aqui o equivalente a circuito aberto. O que para já nos diz que podemos ter então aqui, de facto, um problema a nível de cabelagem. Não obstante, agora para confirmar efetivamente se tenho ou não tenho uma interrupção de cabelagem, teria que fazer mais uma vez a desmontagem do próprio coletor de admissão e a testar a continuidade entre a unidade de comando e o próprio sensor. No entanto, há aqui um pequeno teste que eu ainda consigo fazer para tentar de alguma maneira perceber se a cabelagem está íntegra ou não. Obviamente não é um teste conclusivo, carece sempre de confirmar e desmontar o coletor de admissão para confirmar de facto o estado da cabelagem ou até mesmo alguma oxidação que possa haver entre o próprio bloco motor e o sensor, mas no entanto, em princípio e pela resistência apresentada, o meu problema não vai ser mecânico, não vai ser um problema de oxidação do próprio sensor ou falta de aperto, mas sim um problema elétrico e mais concretamente poderá estar relacionado com o sensor. No entanto, falta-nos então agora fazermos as verificações do sinal e essas verificações também têm aqui uma pequena particularidade de quando trabalhamos nestes sensores. Vamos agora voltar a ligar novamente a unidade de comando e fazer então o teste agora com o motor em funcionamento e com o osciloscópio medimos o sinal que é emitido não por um, mas sim pelos dois sensores e fazemos então por comparação a conclusão qual é a nossa avaria que a unidade reportava como sinal baixo de entrada, neste caso do sensor de detonação número 1. Vamos fazer as ligações e já cá voltamos. Ora bem, fichas ligadas na unidade, dois canais de osciloscópio conectados diretamente a cada sensor e aqui, se aperceberam, na boa da verdade eu não estou a fazer as minhas ligações do osciloscópio à massa, mas sim ao próprio sensor, porque uma vez tratando-se de um sensor piezoelétrico e de detonação, tem uma pequena particularidade de funcionamento, ele emite o seu próprio sinal, o que quer dizer que o sinal com que eu vou trabalhar agora também vai ser um sinal de corrente alternada.
No entanto, eu poderia fazer a massa diretamente também ao próprio chassi do carro, mas eu quero testar efetivamente como é que está a nível de cabelagem e como é que é o próprio sinal do sensor. Para isso, conseguimos e podemos trabalhar a medir o sinal diretamente entre o seu sinal positivo e o seu sinal negativo. Ou seja, mais uma vez, nós estamos aqui a falar num sensor que é alimentado, mas sim um sensor que vai gerar o seu próprio sinal. No caso, eu não vou ter uma linha de 12 volts ou de 5, nem uma linha de massa, vou ter sim um sinal positivo e um sinal negativo. Mais uma vez, estamos aqui perante sensores que emitem um sinal, neste caso analógico, corrente alternada. Um pouco à imagem como se estivéssemos a trabalhar com um sensor indutivo, sensor de rotação de cambota. Também já ouvi alguns vídeos a falar sobre esse tipo de sensores, também dei uma vista de olhos e acabam por constatar que as verificações, as medições são feitas da mesma forma. Resta-nos agora então programar o nosso osciloscópio para estes dois canais e fazemos então as verificações. Vamos programar o osciloscópio e já vamos analisar o sinal. Ora, ligações já feitas, osciloscópio programado, falta então darmos ao arranque do carro e ao mesmo tempo então observarmos o sinal. Portanto, quando eu der o arranque do carro, qual é que vai ser o resultado esperado? Vamos ver dois sinais, neste caso dois sinais, cada um representa um sensor de detonação, e quando eu provocar aqui uma aceleração no carro, obviamente cada sensor desses vai ter que detectar aqui a vibração que é emitida pelo funcionamento normal do motor, o aumento de rotação, as injeções e tudo mais. Portanto, o sinal que é esperado encontrar será um sinal muito semelhante, se não igual, em ambos os sensores. Na prática, não esquecendo uma vez mais, tínhamos a unidade a reportar um sinal de tensão baixa e, no fundo, é isso que vamos nos focar aqui nas leituras dos sinais. Ora, passamos então para a tela do osciloscópio, vamos dar início à gravação e colocar o motor em funcionamento. O barulho vai ser um bocadinho de fundo, mas acredito que depois a imagem em si vai falar. Vai mostrar. Vai mostrar, exatamente. Ou melhor, a imagem vai falar por si, por assim dizer. Exatamente. Vamos passar então para a tela do osciloscópio. Ora, podes dar umas aceleradelas. Acho que está bom. Ora bem, já temos então aqui dois sinais, conseguimos constatar que aqui o carro acelerou 4 vezes e temos aqui a resposta, no caso no canal B, na linha vermelha, temos aqui a resposta. No caso, sensor número 2, sensor de detonação número 2, e de facto este conseguiu então responder e perceber que o motor alterou a sua rotação e tivemos aqui um aumento de frequência, ou seja, ao fim e ao cabo eu consigo perceber que há aqui uma determinada zona no meu osciloscópio onde o sinal ficou um pouco mais condensado porque aumentou a frequência, ou seja, o facto do motor acelerar, esta aceleração traduziu-se em maior frequência e nomeadamente o sinal vai repescar isso. Mais vibrações por segundo, exatamente. Para além de ter aumentado a amplitude também. Exatamente, para além de ter boa observação, portanto, o facto de eu deformar este sensor com maior força, vamos dizer assim, ele vai gerar uma tensão muito mais alta, ou seja, maior amplitude, mas também vai conseguir ser mais sensível a essas deformações, o que se traduz em aumento de frequência. Na mesma zona, se eu olhar para baixo, vou ver que no meu sinal verde a alteração praticamente não existiu. Se fizermos um zoom aproximadamente na mesma zona, peço desculpa, não é neste canal, se fizer um zoom aproximadamente na mesma zona, consigo constatar que a reação foi praticamente inexistente, se não mesmo inexistente. Tendo então aqui o facto que não tenho, para já, um problema de cabelagem, porque na boa da verdade o meu sinal ele consegue reproduzir aqui qualquer coisa, mas o sensor, de certa forma, não é rápido o suficiente para conseguir ir buscar essa vibração. O mesmo acontece se viermos aqui olhar para o sinal em cima, eu consigo perceber tenho aqui uma reação um bocadinho mais complexa e mais reativa, por assim dizer, do próprio sensor. Então, na boa da verdade, o facto de eu ter aquela linha cá em baixo, a oscilar de 0 para cima e de 0 para baixo, dá-me aqui uma pequena indicação que não tenho cabelagem aberta, ou seja, não tenho cabos partidos. O sensor, entre aspas, está lá ainda a fazer qualquer coisa, mas atendendo a sua resistência tão elevada, e como vimos há pouco, ultrapassava os 60 MΩ, pois o multímetro não conseguiu apanhar, o facto de ele ter esta resistência tão alta, na boa da verdade, vai dificultar aqui a emissão da tensão que é enviada para a unidade. Justificando, mais uma vez, então, o dito código de avaria que a unidade recebe, que é de tensão baixa no sinal do sensor número 1. Na boa da verdade,
verdade, está justificado esse código de avaria e aqui com um teste simples de medir a resistência tanto do próprio sensor, como medir o sinal emitido. É um sensor relativamente simples também de testar, no limite até consigo testá-lo cá fora, eu em bancada consigo fazer o mesmo teste, não esquecendo que não trata-se de um sensor que não tem que ser alimentado, apenas eu tinha que conectar ao osciloscópio e dar de alguma forma um pequeno estímulo e ele iria gerar então o seu sinal. No entanto, se eu tirasse o sensor, neste caso o número 1, ali no verde, provavelmente esse teste iria também falhar porque eu não conseguia obter nenhuma resposta do sensor, fosse em tensão ou fosse a analisar aqui o gráfico por frequência, ao fim e ao cabo. Portanto, na boa da verdade, acaba por ser aqui um teste relativamente simples. Claro que aqui também ajuda termos dois sensores para fazermos esta verificação e conseguimos perceber de um lado está a funcionar corretamente, do outro não está, mas no entanto, mesmo que só tivesse um sensor, eu já sei que à partida aquilo que eu espero encontrar será efetivamente o sinal como eu o tenho aqui. Portanto, qualquer coisa que vai ter que reagir a nível da deformação que é aplicada ao bloco. Deformação esta, falamos, não é o bloco deformar-se, obviamente, mas é a vibração que é transmitida pelo aumento de rotação e o aumento de detonações e ignições a que este motor passa a ser sujeito quando aplicamos carga no motor. E essa dica que deste aí é extremamente interessante porque esclarece logo se o problema está no sensor ou na própria cabelagem. Não é? Exatamente. Podia vir agora a questão que é, e vir depois a malta nos comentários, então mas como é que sabem que é da cabelagem e não é do sensor, não é? Porque na verdade ele emite qualquer coisa. Exatamente. Vamos dizer, se a cabelagem tivesse danificada... Pode ainda ser aqui uma resistência na cabelagem, não dizemos que não, mas sim. Não, tudo indica... que... Pelo menos pelo sinal e como o padrão do sinal é semelhante àquele do canal, neste caso do canal vermelho. Há uma recópia do sinal, exatamente. Há uma recópia que não será a cabelagem, mas é uma dica interessante. Sim, tal e qual. Portanto, no fundo, era isto. Mais uma vez, e como nós dizemos sempre, o intuito não é dar-vos aqui a solução direta, porque senão qualquer coisa era, olha, a BMW com este motor na presença deste código de avaria, é isto. Aqui o intuito passa também uma vez mais e vocês acaba por ser material de estudo, para efeito de consulta futura, virem verificar como é que regulamos o osciloscópio, quais foram as bases de sistemas que utilizámos, quais são as amplitudes a nível de tensão, como é que está feito a regulação do meu osciloscópio, se está em corrente contínua, se está em corrente alternada. Portanto, de certa forma, acaba também por ficar, assim como também a nível de valores de referência, e os valores que foram aqui apresentados são valores de manual, ao fim e ao cabo, portanto é aquilo que o fabricante recomenda para este tipo de sistemas, acaba por ficar. Portanto, é esta a informação que nós vos queremos passar, não é só dizer o problema, mas sim mostrar-vos porque é que é e como é que se faz. E acho que isto é o mais importante e que, na boa da verdade, acrescenta valor para vocês que estão desse lado. Arthur, e antes da gente fechar o vídeo, só uma pergunta assim meio que provocatória. Ui, até tenho medo. E fazer este teste com o multímetro, dava ou não dava? Boa pergunta. Queres testar, que ainda temos aqui algum tempo? Vamos colocar ali o multímetro também e fazermos a mesma verificação. É um teste que também pode ser feito, sim, em simultâneo. Aqui, no caso, vamos aproveitar as mesmas ligações que já estão feitas, mas em vez de vermos aqui com o sinal do osciloscópio, porque, ok, eu não tenho osciloscópio em oficina, só tenho um multímetro. Vamos testar aqui com o multímetro e ver o que é que também pode ser feito, porque vai também depender um bocadinho do meu conhecimento que eu tenho de multímetro. E atenção, o multímetro não serve só para ver se a bateria está a carregar também. Conheçam as funções dos vossos multímetros. Muitas das vezes vocês têm multímetros nas vossas oficinas, fazem medições para lá daquilo que vocês imaginam e que às vezes até quase que conseguem fazer alguns testes da mesma forma que fazem com o osciloscópio, quase, apenas não estão a ver uma imagem, está bem? E aqui no caso, apesar de eu ter utilizado o multímetro para medir a resistência destes sensores, eu também consigo comprovar se estes sensores emitem ou não. Se repararam aqui no meu gráfico, apesar de eu ter regulado o canal para 500 mV, durante aqui estas acelerações, obviamente o meu sinal ultrapassou os 500 mV, ou seja, significa que houve aqui alturas em que este sensor emitiu praticamente 1 volt, se não até mais, de tensão. Então é esse sinal que eu também consigo testar e medir com o meu multímetro. Portanto, na prática, o teste acaba por ser o mesmo e vamos aqui também reproduzi-lo para ficar também registado e a título de curiosidade. Sim. Não estava no plano de vídeo. Não estava no plano, mas vamos embora. Vamos embora. Ora, só então para finalizarmos os testes e mostrar que até com o multímetro, por vezes, conseguimos fazer alguns testes. Embora este teste não vai ser um teste propriamente conclusivo, vai-me mostrar alguma coisa, mas não é propriamente conclusivo, por uma pequena característica. Pese embora isto seja um sinal que vai ser emitido em um sinal AC, eu vou conseguir apanhá-lo com o meu multímetro. Mas estamos a falar num sinal que tem uma velocidade muito grande. Estamos a falar qualquer coisa na casa de 15 a 20 kHz. E o multímetro, pese embora vá medir aqui qualquer coisa, não vai ter a velocidade suficiente para apanhar aquela amplitude que eu anteriormente apanhei no meu osciloscópio. Mas, de certa forma, se eu quero aferir se o meu sensor está a emitir ou não o sinal, eu consigo utilizar o multímetro.
Mas aqui voltamos outra vez ao mesmo. Eu consigo medir qualquer coisa, mas não consigo ter uma noção como é que é a forma de onda, como é que o sinal está a ser gerado do sinal do sensor para a unidade. Mas, de qualquer das formas, fica aqui a título de curiosidade como é que eu faço a medição do sinal. Mais uma vez, as mesmas ligações do meu multímetro feitas onde estavam anteriormente o osciloscópio. Agora, a pequena diferença, vou regular o meu multímetro, mas para tensão alternada. Obviamente vamos trabalhar aqui com uma escala baixa, porque nem tão pouco nem tão perto que ele se vai aproximar de 6 volts. E aqui quando eu acelerar o carro, mais uma vez, o que é esperado é eu ver aqui o sensor a fazer então a emitir o seu sinal em função da deformação que vai ser aplicada, deformação esta, vibração dada pelo motor. Vamos então provocar uma aceleração e ver qual é que é a reação deste sensor. Ora, 0 volts, o que comprova aquilo que anteriormente vimos no osciloscópio na linha verde, ou seja, quando eu acelerava não havia então aqui de facto alteração de amplitude do meu sinal, o que se traduz aqui ao fim e ao cabo num valor zero, não esquecendo que aquele sinal que eu tinha era um determinado valor em volts para cima de zero e para baixo, e aquilo que o multímetro vai fazer ao fim e ao cabo, o valor que está para baixo é subtraído ao valor que está para cima e o valor que dá é zero, portanto não vou ter aqui alteração de amplitude. Vamos agora fazer o mesmo teste, mas passando para o sensor do lado, que era o sensor que estava a medir corretamente no osciloscópio, o nosso gráfico a vermelho. Não sei qual foi o valor a que chegou, mas garantidamente não ficámos em zero. Portanto, o que atesta, mais uma vez, o teste pode ser feito com o multímetro, só tenho que perceber é como é que vou fazer as minhas medições, como é que tenho que regular os meus equipamentos, seja um multímetro, seja um osciloscópio. Mas, uma vez mais, a conclusão que eu quero tirar e, efetivamente, ver o sinal, aquilo que a unidade, na perspectiva daquilo que a unidade está a receber, o que é mais claro é, de facto, eu trabalhar com o meu osciloscópio. Mas não é por eu não ter o osciloscópio que também não consigo fazer estes pequenos testes. E aqui já sei, seja o teste feito por multímetro ou por osciloscópio, eu já sei que o meu diagnóstico agora está focado naquele sensor e resta-me então, quando desmontar o coletor de admissão, eu vou então já com uma garantia quase de 100% que de facto é aquela a minha peça que está danificada. E feito isto, está o diagnóstico de um sistema que a priori podia ser até muito complexo e às vezes mal interpretado e começarmos aqui a substituir peças desnecessariamente, ao fim e ao cabo testar aqui o sensor. Portanto, testes que podem ser feitos neste caso, medir a resistência, testar a cabelagem, verificar se o sensor emite ou não emite sinal para a unidade em função da deformação que eu lhe provoco. Mais uma vez, não esquecendo essa deformação, ao fim e ao cabo, a vibração aplicada a este sensor. Então, Artur, este extra foi só mesmo para comprovar que a ferramenta de eleição continua a ser osciloscópio, sem dúvida nenhuma, não é? Sim. Lá está, conseguimos ver aqui qualquer coisa, mas não é... Na profundidade que naquilo que nós queremos no diagnóstico, na precisão que nós queremos do nosso diagnóstico, sim, temos que aceitar que, ao fim e ao cabo, há testes que eu tenho mesmo que fazê-los com o osciloscópio. E aqui acho que, mais uma vez, é uma prova nítida e uma prova clara, como já temos vindo a fazer de algum tempo para cá em alguns testes. Nós incidimos muito sobre o osciloscópio porque nós queremos mesmo mostrar que é uma ferramenta que é uma mais-valia nas vossas oficinas. Mais uma vez, não é a ferramenta que vos vai resolver todos os problemas, não é a ferramenta de diagnóstico, mas é a ferramenta que é associada à vossa máquina de diagnóstico, ao vosso multímetro, ao vosso conhecimento e aos testes que vocês vão fazer, o conhecimento elementar que vocês têm dos sistemas que embarcam todos os carros hoje em dia, acaba também por ser aqui uma mais-valia na ótica de eu consigo ver, ao fim e ao cabo, aquilo que se está a passar entre a unidade e o sensor, entre o sensor e a unidade, aquilo que for. E eu consigo ver, de facto, para cada estímulo que eu faço, se há ou não há reação. Aqui o multímetro faz, mas começa-se a tornar, ao fim e ao cabo, como a gente costuma dizer, começa-se a tornar curto a nível de medições que podem ser feitas. Estamos aqui a falar já em velocidades já relativamente altas, ou seja, estamos aqui a falar num sensor que envia uma frequência de sinal para a unidade na casa dos 15 a 20 kHz, é muito alto e o multímetro já não consegue acompanhar isso. Traduz em qualquer valor de tensão, que acaba por ser um pouco mais pequenino, que nem tão pouco se aproximava daquilo que nós medimos com o nosso osciloscópio.
Até porque a ferramenta, como dizias, que para descobrir as avarias todas, não existe. Pois, exatamente. Nem sequer o nosso TechMaster, temos de ser honestos. Mas um dia talvez a gente a descubra. Temos de dizê-lo, nem o nosso TechMaster ainda consegue ir tão longe. Então, estamos a prepará-lo para chegar lá, mas não é fácil, como é óbvio. Mais uma vez, Artur, obrigado aí pela ajuda neste diagnóstico e conforme já disseste bem, o objetivo aqui não era dar o problema e a solução, era fazer aqui uma aula à volta do mesmo, né? Arquitetar aqui novamente o nosso diagnóstico, fazer aqui um passo a passo, sobretudo das medições, e acho que isso é que é o mais enriquecedor, como disseste há pouco, acaba por ser o mais enriquecedor. Sim, portanto, às vezes fala porque depois não há uma base de dados. De certa forma, isto acaba por ser, entre aspas, uma base de dados. A nossa própria acaba por ser uma base de dados, dados, mais que não seja no sentido de como é que o sinal tem que aparecer, como é que o sinal tem que reagir, como é que eu vou parametrizar o meu aparelho. Acaba por estar aqui, é um pouco só verem o vídeo e acabam por fazer igual nas vossas instalações e fazem exatamente o mesmo teste que nós fizemos. Hoje é num BMW, amanhã pode ser num Renault, pode ser num Peugeot, é feito da mesma forma. Sempre igual. Exatamente. Já sabem, aquilo que vos pedimos, como pedimos sempre, subscrevam o nosso canal, acompanhem o nosso trabalho, quer no YouTube, quer nas redes sociais, quer nas nossas formações presenciais e online. Nós vamos sempre contribuindo com este tipo de conteúdos que acho que, ou achamos que são interessantes para vocês. Também, se não achássemos, não os produzíamos, como é óbvio, não é? Porque isto ainda nos dá algum trabalho. Só queremos que vocês consumam esse conteúdo, partilhem com quem vocês acham que possa ser útil e acompanhem aquilo que nós vamos fazendo. E em alguma altura vai-vos ajudar a resolver, assim como já tivemos relatos que já ajudou a resolver. Portanto, há um bocadinho também o intuito. Exatamente. Artur, mais uma vez, obrigado também a vocês e até um próximo diagnóstico. Obrigado.